vamos lá. Muito bom dia novamente a todos e a todas. Escrever é preciso. Isso é óbvio em todas as questões, tanto no meio acadêmico como no meio não acadêmico, escrever é preciso. No meio acadêmico, de modo específico, nós precisamos ter uma escrita muito mais alinhada a uma metodologia científica. Portanto, quando nós escrevemos, nós seguimos as normas da ABNT. E o IDP, como é de costume, de praxe, ele também, com certeza, tem as suas normas e segue as normas da ABNT. Hoje eu pretendo aqui apresentar a vocês o quê? Uma visão geral do que é um artigo científico, as partes centrais de um artigo científico. Depois, em outro momento, eu trabalharei com vocês com a questão qual? Das citações, citação direta, citação indireta. Alguém está com o microfone ligado, gente? Obrigado. Ok? Então vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para que vocês possam vislumbrar algumas ideias. Eu preparei uns slides e esses slides aqui depois eu posso passar para o nosso grupo de WhatsApp para que vocês tenham documentado e até para que seja um documento que vocês possam consultar quando assim necessário for ou acharem importante usá-lo, tá? O artigo científico, ele é um instrumento que vai direcionar a nossa pesquisa, vai direcionar e proclamar a nossa leitura, os nossos estudos. De forma que o artigo científico, ele é muito importante. Hoje, o artigo científico, ele passa a ser muito mais importante, a pontuar muito mais no currículo Lattes do que o próprio livro. Às vezes, o artigo científico, ele pontua muito mais do que um livro que você escreveu. Porque o artigo científico, quando publicado em determinados locais esses que, de fato, possam ter uma qualidade de pontuação, você terá a sua escrita muito bem reconhecida. E hoje as pessoas procuram o artigo científico como um elemento qual? Um elemento que você tem uma maior facilidade para colocar a sua pesquisa num tempo mais qualificado. Porque o livro, por exemplo, ele leva muito mais tempo para ser escrito. Já o artigo científico, ele é mais rápido, e, no entanto, também é protagonista justamente de colocar a sua pesquisa de forma mais rápida no mercado. Tá? Então, vamos conceitualizar um pouco o que é o artigo científico, para nós falarmos propriamente do que seja isso que nós estamos pretendendo fazer dentro do nosso grupo de estudo. Então, o artigo é uma apresentação sintética, em forma de um relatório, que é escrito, evidentemente, em forma textual, que vai apresentar os resultados, as investigações que você fez, e também um problema que você veio discutindo ao longo do tempo. Então, o objetivo maior do artigo é justamente qual? É o de ser um meio rápido, como eu havia colocado anteriormente, um meio rápido, eficaz e sucinto de divulgar e tornar conhecidos através da sua publicação em periódicos, evidentemente especializados. Por isso que é importante saber onde eu coloco o meu artigo para ser publicado. Tem que ser em revistas de qualis A ou, no máximo, de qualis B, que são as que mais pontuam. As outras não pontuam consideravelmente, mas também podem ser publicadas. Mas sempre preferir qualis 1 e qualis 2, ou A e B, tá? E esse artigo ele vai demonstrar para nós e para os nossos ouvintes aquele caminho que nós trilhamos para escrevê-lo. Por isso que ele vai precisar, evidentemente, do quê? Ele vai precisar de uma estrutura. Portanto, a estrutura de um artigo passa por alguns pontos. O título, onde eu vou nomear o título do meu trabalho, de modo que chame a atenção do meu interlocutor.
Evidentemente que eu vou ter que colocar o nome do autor ou autores, autoras. Epígrafe, que é uma máxima, uma pequena frase de algum pensador, isso é facultativo, tá? Não é obrigatório. Um resumo em um abstract, isso é obrigatório, onde eu faço um resuminho daquilo que eu trabalho, e daqui a pouco eu vou explicar parte por parte aqui elencado, tá? Esse resumo também é em outra língua, inglês ou alemão, francês, pois as palavras-chave, que não passo mais de 6, que são as palavras que ocorrerão com maior frequência no meu trabalho, palavras que também não só ocorrerão com maior frequência no meu trabalho, mas que são palavras-chave daquilo que estou trabalhando. Depois vem o conteúdo, propriamente, que é o grosso do artigo, a introdução, o desenvolvimento textual, a conclusão e, por fim, as referências bibliográficas, que são importantíssimas. E as referências bibliográficas devem ser referências muito bem pautadas. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes você pega um trabalho científico e você logo vê a bibliografia, uma bibliografia não adequada àquilo que você veio se propondo a falar. Por exemplo, eu às vezes vou em banca de dissertação de mestrado, TCC, assim por diante. O que acontece? O aluno, ele coloca lá na sua bibliografia dicionário, UAIS, ou coloca algo da Wikipédia, quer dizer, são referências bibliográficas que, na verdade, poderiam ser bem mais aprimoradas e melhoradas. Eu tenho que recorrer a grandes nomes, a grandes instrumentos para que eu coloque no meu trabalho. Exemplo, esses dias eu participei de uma banca e a aluna havia colocado a definição de crime, a definição de direito penal de um livro muito insignificativo. E aí eu logo pontuei ela, seu trabalho é um trabalho belo, você tem que trazer para o trabalho referências que de fato contribuam para um bom entendimento da sua fala. Você não pode se pautar em qualquer autor ou em qualquer obra. Então, sempre, de modo específico, procurem referenciadas no âmbito acadêmico, tá? Essa é a grande questão. Depois, a gente vai trabalhar um pouco com essas questões ainda. Não hoje, mas as questões de citações, os estilos de escrita, e aí a Jéssica vai poder me corrigir depois, e também não só os estilos de escrita, mas a própria questão do referencial, ok? E isso serve para todos nós que estamos no mundo acadêmico. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que nos deparar com essa estrutura aqui da escrita de um artigo. Então, o título, professor, tem que explicar o título? Sim, brevemente. O título, ele deve compreender o quê? Os conceitos chaves que o meu tema vai trabalhar, que o meu tema vai se propor a apresentar. E deve ser enumerado para indicar em nota de rodapé a finalidade do mesmo. Então, vou pôr lá o título. Crime e castigo e suas contribuições para o mundo jurídico na contemporaneidade. É um título do meu artigo. Aí eu vou colocar uma nota de rodapé, que vai indicar lá, texto apresentado no grupo de estudos Pensando com os Clássicos. Pronto. Então você coloca lá o título, e deve ser um título que provoque a atenção, que chame a atenção. Essa é a questão também. Não um título qualquer, que não chame a atenção, que não provoque a curiosidade. Eu penso que o título ele deve provocar a curiosidade, assim como a capa de um livro. Ele desperta a curiosidade. Não que ele vai ser a parte central, motriz para a sua escolha, mas ele chama a atenção. Como essa imagem aqui que eu coloquei para chamar a atenção, ou seja, o título ele te dá asas, ele te dá a impressão, a curiosidade, por isso que tem que ser bem construído. Depois do título, vem os autores, autoras. O autor do artigo,
ou a autora do artigo, ele deve vir indicado no centro para a margem direita do seu papel. E caso haja, claro, evidente que pode ocorrer, no caso de vocês que estão fazendo em dupla ou em trio, mais de um autor, os mesmos deverão vir em ordem alfabética. Ou se houve titulações diferentes, deverão seguir também a ordem maior para menor titulação, tá? Gente, às vezes eu me atrapalho um pouquinho aqui, porque estou dando entrada a outros colegas que estão entrando aqui, tá? Eu estou de anfitrião também. Então, os dados da titulação de cada um serão indicados em nota de rodapé através da numeração ordinal. Então, lá, orientador, professor orientador, doutor Norberto Mazai. Depois, Petro Parará, aluno de graduação, tal. Então, sempre autor e autoras, na margem direita, e na nota de rodapé, a sua titulação. Não se preocupe, que aqui estou trabalhando de modo muito teórico, mas eu vou enviar para vocês modelos de artigo, tá? E com esses modelos de artigo, logo vocês poderão, então, fazer o link com essas questões que estou apresentando aqui de forma teórica, tá? Depois, a epígrafe. Eu, de modo especial, professor Norberto, eu gosto muito de pôr a epígrafe. Eu acho um zelo, um cuidado, um tato especial. E que também diz respeito àquilo que eu vou trabalhar. É uma espécie de provocação muito importante que pode ser usada dentro do seu artigo, dentro da sua escrita, tá? E isso eu sempre gosto de fazer de modo especial, tá? Então, o que é a epígrafe? A epígrafe é um elemento que é facultativo, não é obrigatório, mas que expressa um pensamento que vai referenciar o conteúdo central do seu artigo. Você pode usar uma máxima, pensamentos de autores, autoras. E isso também é um convite para que o seu interlocutor, o seu leitor, se sinta entusiasmado, se sinta provocado. E como eu coloquei anteriormente, um cuidado. Eu vou até aqui arriscar uma palavra. A epígrafe é um mimo que você coloca, é um detalhe que você coloca e que chama atenção e que lhe leva a ser mais preciso, inclusive, naquilo que você vai colocar. Pode ser um autor que você vai trabalhar no texto, que você vai desenvolver todas as suas ideias, ou pode ser outro autor. Não há a necessidade de colocar o mesmo autor que você trabalha dentro aí da questão da epígrafe. Depois, nós vamos ter aqui o resumo, que é aquela parte menor ali, que é um pequeno texto, não deixa de ser um pequeno texto, com uma quantidade pré-determinada de palavras. Ele não é extenso, ele é bem objetivo e claro, onde se expõe o quê? O objetivo do artigo, a metodologia que você, porventura, tenha usado, e é utilizado justamente essa metodologia para elucidar, solucionar o problema de pesquisa e os resultados alcançados. Depois do resumo, vem as palavras-chave, que não podem ser mais do que 6 palavras. São as palavras, as características do tema em questão, as palavras centrais que aparecerão dentro do seu trabalho, dentro do seu artigo, onde você elenca as palavras que mais aparecem no seu artigo, por exemplo, e que são os termos centrais do seu artigo, da sua pesquisa. Depois, meus queridos, vem a introdução. Eu sempre costumo frisar que a introdução ela é muito importante, tá? Eu tenho ido em algumas bancas e às vezes você percebe que a introdução ela é um tanto quanto que incipiente. A professora Janete Hicken, que vocês já conhecem do IDP, nossa querida professora Janete, ela também bate muito nessa tecla de uma introdução bem construída.
Uma introdução bem construída, ela tem um caminho, ela tem uma trilha para ser seguida. Lembre-se que é na introdução que você também vai chamar a atenção do seu interlocutor, do seu leitor, para que ele veja a importância do seu trabalho, já pela introdução, porque é ali que você apresenta o trabalho. É como se fosse a porta de entrada, onde você joga um tapete vermelho para o seu leitor adentrar a sua temática. Então, o objetivo da introdução é situar o leitor no contexto do tema pesquisado, situá-lo no tempo, no espaço daquilo que você está se propondo a falar, a balizar, oferecendo o quê? Oferecendo uma visão global do estudo que você veio realizando, esclarecendo as determinações, as delimitações, os objetivos, as justificativas para a escrita desse texto, e também apontando as possíveis questões que serão levantadas, o seu problema de pesquisa, e, evidentemente, uma apresentação sucinta dos capítulos e subcapítulos que irão aparecer. Em suma, a introdução apresenta e delimita a dúvida investigada. O que é essa dúvida investigada? É o problema de estudo. O que você veio querendo mostrar, evidenciar, pontuar no seu trabalho? Os objetivos, para que serviu esse estudo? Então, o estudo serve para quê? Então, é uma justificativa. E a metodologia que você também utilizou, esses são os pontos centrais de uma introdução. Vocês devem estar se perguntando, professor, mas é muita informação para pouco tempo. Eu sei que é muita informação para pouco tempo, mas eu vou ainda retomar com vocês, em outro momento, alguns outros pontos centrais e motrizes, tá? Como, por exemplo, a própria ideia da ABNT, que é muito importante. Diga, Maria Eduarda. Professor, boa tarde a todos. Uma coisa que eu tenho muita dúvida na hora em que eu vou escrever um artigo, na verdade eu nunca escrevi nenhum, né, estou no segundo período, mas quando você for citar um autor ou uma obra, por exemplo, se eu tirar um trecho da obra do ministro Gilmar Mendes, muitos artigos, pelo que eu vejo, colocam em cima o número um. Aí embaixo vem no rodapé a parte de notas. Isso substituiria a questão da referência no final? Não, a referência no final vai continuar, tá? E aqui é um modo de fazer a citação. Logo depois eu vou mostrar o modo de fazer a citação e aí como que funciona a nota de rodapé. Aqui o que você apresentou é muito utilizado no direito, tá? E principalmente nos TCC, nos trabalhos, aí eu sempre vejo muito essa forma de fazer as citações. Mas a sua pergunta, na questão ali que você vai referenciar na nota de rodapé, lá no final, nas referências, você vai novamente colocá-la. E ainda aproveitando a sua fala, toda a referência bibliográfica que foi usada no trabalho, no texto, deve estar ao final com todas as referências. As que você utilizar no trabalho, que estejam presentes no trabalho, no seu texto. E elas devem ser colocadas em ordem alfabética. Outra coisa que é muito comum, às vezes você pega um texto e às vezes o aluno ele coloca de qualquer forma a referência bibliográfica. A referência bibliográfica ela é colocada em ordem alfabética, tá? Doutor Enzo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Professor, na introdução eu devo, isso é como mais em pesquisas, mas colocar o método de pesquisa, metodologia, dedutivo, histórico. Pode colocar, mas de modo breve, né? Não é que isso vai ser explicativo. Aqui utilizou-se a metodologia tal, tá? Não que você vai... Duas linhas. Isso, agora quando você for usar aí já numa dissertação, num TCC, mais numa dissertação, numa tese, aí você desenvolve um pouco mais, tá? Eu me lembro que no meu mestrado e no meu doutorado eu coloquei a minha metodologia
Eu desenvolvi, trouxe autores, inclusive, para mostrar o porquê dessa metodologia, mas no artigo não há necessidade de se prolongar muito com isso, tá? Jéssica, estou falando adequadamente aqui, porque a Jéssica é da área da comunicação, eu não posso pisar na bola aqui, senão eu vou passar vergonha. Tá? Eu não sei de nada, não. Ó, que bom, ela está dizendo, olha, segue aí, professor, não sei de nada, eu serei sua cúmplice. Que bom, então. Estou brincando, Jéssica. Ó, o Alisson chegou a aparecer ali, ó. Também estou na sua cola, professor, cuidado aí. Mas vamos lá, gente, vamos brincar um pouco, porque segunda-feira, a semana está inteira pela frente, nós temos que se divertir e aprender ao mesmo tempo, tá? Ainda mais nesse horário aqui, que é quase o horário das trevas, né? Depois do almoço, ou já no almoço começa a ser o horário das trevas, que as pessoas já estão cansadas, tá? Depois da introdução, vem propriamente aquela parte que é o desenvolvimento do artigo, onde você vai demonstrar os resultados, onde você vai construir o seu argumento, vai apresentar as suas ideias. Então, nesta parte específica do artigo, o autor ele deve fazer o quê? Ele deve fazer uma exposição, uma discussão das teorias que foram utilizadas, com os autores que ele trouxe, relacionar a obra, a teoria e com o problema por você, porventura, levantado, fazer um contraponto também com a própria realidade. E aqui você vai começar a fazer com que o seu leitor entenda e também possa relacionar-se com o seu texto. E você vai aqui evidenciar, você vai desvelar o problema por você colocado no trabalho, para que não haja dúvidas para o seu leitor. Então, quanto mais você escrever de uma forma simples, pontual, objetiva, melhor. Do que você ficar enrolando muito, floreando muito o seu texto. A não ser que, de fato, o seu texto seja muito bom e necessite dessas questões. E aqui, uma questão importante, quando você vai desenvolvendo o seu texto, nos capítulos, subcapítulos, é importante, às vezes, fazer o uso das notas de rodapé. Por que que eu digo isso? Porque quando você vai escrevendo no corpo do discurso, muitas das vezes, o artigo ele não é algo muito prolongado, o artigo ele é algo mais objetivo. Portanto, se você quiser explicar muito, vai tomar muito espaço e vai se tornar uma leitura um tanto quanto cansativa. Então, o que que você faz? Você faz, por exemplo, está usando lá um conceito, uma ideia, você faz uma nota de rodapé. Na nota de rodapé, você explica um pouco melhor, ou até direciona o seu leitor para a leitura de uma outra obra, assim por diante. Para um melhor entendimento, convido-os a consultar a obra Norberto Bobbio, Teoria Geral, onde ele vai esclarecer, Pronto, para não ficar o texto muito pesado, você faz uma nota de rodapé. Inclusive, essa nota de rodapé, ela é importante para você fazer uso dessas pormenoridades que eu acabo de situar, de falar. Isso vai mostrar o quê? A sua maestria, isso vai mostrar a sua leitura, isso vai mostrar que você, de fato, domina o assunto e está levando o seu leitor a outros caminhos possíveis para um acréscimo e um aprofundamento. Então, é muito bom, durante o seu texto, fazer nota de rodapé, fazer citações de obras ou de outros autores, como um recurso a mais. E nesse aspecto todo aqui do desenvolvimento e da demonstração das suas ideias, dos seus resultados, ao constar uma revisão de literatura, porque você vai fazer uma revisão de literatura, vai trazer autores. O objetivo é justamente qual? É desenvolver essa revisão de literatura a respeito, propriamente, das contribuições teóricas, justamente em torno do assunto que você veio abordando. Por isso que você levanta autores, por isso que você traz outras ideias, justamente para justificar. Quando você faz o seu projeto de pesquisa, TCC, seu projeto de mestrado, doutorado, tem uma parte do projeto que se chama referencial teórico, tá?
E o referencial teórico é justamente este momento que você vai apresentar os autores que vêm contribuir para essa questão que você quer trabalhar. Alisson, por gentileza. Professor Norberto, eu tenho visto alguns professores comentando que a gente deve evitar de usar o APUD, né? Que é citar o autor que foi citado por outro. Exatamente. Isso realmente deixa o texto mais pobre ou tem um limite para isso? Eu estava escrevendo um artigo e eu não consegui acesso à obra que é citado, né? Nesse caso, é aceitável usar o APUD? Muito boa pergunta, Alisson. É algo muito recorrente. Você deve evitar de usar o APUD. Mas nesse caso específico que você acaba de narrar aqui, que você não encontrou o original, aí você tem que usar o APUD. Ou você vai usar aí de malandragem. Olha aqui o que estou falando. Você vai usar de malandragem, você vai colocar o autor e a obra e vai chutar uma página. Mas se eu, que vou ler o seu trabalho, ou que estou na sua banca, eu tenho a obra, eu domino o autor, aí eu vou lá e digo, Alisson, temos um problema, que eu acho que você se equivocou na página, alguma coisa, então pode dar algum problema. Mas então é melhor ser honesto intelectualmente. E nesse ponto específico que você coloca, se você não achou o original, você não tem... E hoje é muito difícil, às vezes, achar nas bibliotecas a obra original. Né? E você recorre ao quê? Você recorre a um comentador. Isso não vai desmerecer o seu trabalho. Agora, é ruim quando a obra está disponível, por exemplo, na biblioteca, do IDP, ou onde você for, e você não usa. Daí sim, eu puxaria a tua orelha, mas caso contrário, de forma alguma. Tá? Mas isso é muito comum acontecer. Agora, nesse seu caso específico, nada vai macular o seu trabalho. E se o professor falar alguma coisa, de querer macular, aí você vai, em contrapartida, dizer, não tenho acesso a essa obra, nem pela rede, nem na biblioteca. Agora, se o senhor tiver e quiser me dar de presente, estou aceitando. Não, mas eu estou brincando aqui, mas para falar que, às vezes, há colegas um tanto quanto intempestivos aí para criar problemas, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui, porque o tempo urge. Depois aqui do desenvolvimento, que é o grosso do seu trabalho, onde você vai apresentar aí as suas ideias de forma argumentativa, vai trazer citações, etc., é muito importante que você desenvolva bem, porque a parte central e motriz é o esqueleto da sua fala, da sua escrita. Portanto, o corpo do discurso, ou melhor, o corpo do artigo, ele pode ser dividido em itens que necessários que possam desenvolver a sua ideia dentro da sua pesquisa. E é importante o quê? Expor os argumentos de forma explicativa ou demonstrativa, através de proposições desenvolvidas dentro da sua pesquisa, das leituras, da literatura básica que você está utilizando, como falou lá o Alisson antes, o assunto, onde é necessário analisar o quê? Alguém quer falar? Não? Onde é importante analisar o quê? As informações que você está colocando. Demonstrar teoricamente a ideia que você quer apresentar ao seu leitor. Portanto, quando o artigo inclui a pesquisa, que é uma pesquisa, por exemplo, descritiva, apresentam-se o quê? Os resultados desenvolvidos na coleta de dados, através das entrevistas, caso haja, que não é o nosso caso aqui, porque nós vamos escrever um artigo muito mais pautado na leitura e na apresentação argumentativa dessa leitura. Tá? Agora, dependendo da pesquisa que você faça, tem a pesquisa de campo, tem a coleta de dados, daí muda um pouco também o próprio interior do seu texto e a sua própria argumentação, onde você vai mostrar os dados coletados, os resultados por ele apresentados. Tá? Na sequência, nós temos o quê? A própria conclusão ou considerações
finais. E o que consta aqui dentro dessa ideia da conclusão e das considerações finais? É evidente que após você ter trabalhado com as suas ideias, com seus argumentos, apresentado todas as concepções por você vistas, você agora demonstra, apresenta o quê? Você apresenta propriamente o resultado desse seu trabalho. É uma conclusão, são as considerações finais, que são extraídas do seu próprio trabalho. Tá? E dentro dessa conclusão, vale lembrar que ela é o fechamento, a chave de ouro do seu trabalho, que vai responder às hipóteses que você veio levantando ao longo do trabalho e que também apresentou lá em forma de pergunta na sua introdução e que já tenham sido trabalhadas no corpo do seu discurso. Agora, vale lembrar aqui um ponto bem central, importantíssimo dentro da conclusão ou das considerações finais, que é o quê? Às vezes, quando você pega um trabalho, você lê o trabalho e aí você sente a falta do autor do trabalho. Ou seja, você sente a falta do Petrus, você sente a falta da Maria Eduarda, do Alisson, do Enzo, porque parece que ele veio escrevendo o trabalho de forma maestral, mas, no entanto, o que acontece? Ele não se coloca, a gente não consegue ouvir o próprio autor que escreveu o artigo. Então, nessas considerações finais, na conclusão, é importante que você se coloque nesse sentido. O que você, de fato, conclui com isso? É um pouco o seu resultado, a sua reflexão em torno a tudo que você veio desenvolvendo. Porque antes você vem pontuando o seu artigo, mas você vem fazendo citações. E as citações, as referências, são muito importantes, porque elas vão dar sustentação ao que você fala. Você não vai poder falar lá, segundo o Norberto Mazzai. Não vai pegar bem. Agora, se você colocar, segundo o Norberto Bobbio, porque Norberto Bobbio é um monstro da literatura jurídica, filosófica, política, essa é a ideia. Então, você, ao longo do seu trabalho, vai subir em ombros de gigantes para vislumbrar mais o horizonte. Por isso é importante que você venha construindo o seu trabalho com um referencial teórico de quilate esmerado, e não de qualquer quilate. Como, por exemplo, esses autores aí de autoajuda, esses autores aí de botequim. Não, você tem que trazer autores da área jurídica, autores da literatura, que dê embasamento para aquilo que você está falando. Depois, na conclusão, nas considerações finais, você também tem que aparecer. Diga, Petrus. Professor, eu não sei se foi dito aqui, se sim, por favor, desconsidere. Mas como é que eu posso identificar um autor que seja válido, né, para usar como referência? Muito boa pergunta. O autor que você vai utilizar, Pedro, são autores consagrados no âmbito jurídico, no âmbito filosófico, autores que estão aí na baia das discussões, autores consagrados, inclusive, na história. Esses são os autores que você vai trazer, e não qualquer autor, porque nós temos um problema, e a Jéssica vai poder me corrigir, me ajudar. Hoje tem um autor jurídico, e ele vai muito no IDP, tem muitos livros escritos, acho que alguns de vocês conhecem, que é o Lênio Streck. Tá? O Lênio Streck escreve muito na área jurídica e muito com aporte filosófico. E ele diz assim, hoje qualquer um senta na cadeira, coloca a bunda na cadeira e escreve qualquer coisa. E aí publica, porque pagou para publicar. E aí acaba sendo uma teoria. Será que é uma teoria? Será que é um autor que dá para confiar? Então, geralmente você vai procurar autores, livros de editoras consagradas, vai procurar autores que, de fato, têm várias obras, vai buscar autores que estão aí muito sendo utilizados.
que você já ouviu falar, que você procurou, pesquisou com um professor. Esses são autores que você vai buscar. Nada contra você buscar um autor não conhecido, mas tem que ver o substancial da teoria por ele trabalhado. Jéssica. Uma dúvida também. Nesse caso, né, desses artigos que a gente vai fazer, a gente pode usar outros artigos também como referência ou é melhor usar livros, tipo, não sei se deu para entender a pergunta. Sim, Jéssica, não entendi bem. Como assim usar outros artigos? Em vez de, enfim, a gente, sim, às vezes, assim, tem artigos específicos sobre um tema, entendeu? Não, você pode usar. Um livro inteiro, não vou usar o livro inteiro, vou usar talvez um artigo do autor específico de um tema específico, assim, entendeu? Perfeito, agora entendi, perfeito. Pode sim, com certeza. Pode citá-lo, pode colocá-lo ali até como um elemento de pesquisa, não tem problema algum. Inclusive, hoje, os artigos bem referenciados em revistas de qualidade devem ser referenciados também, tá? Não tem problema algum. E há algumas plataformas que são específicas e que nos apresentam, por exemplo, muitos autores e que são artigos de qualidade, como, por exemplo, a Cielo. Você pode pesquisar lá na Cielo e colocar a temática, lá os artigos são altamente qualificados, ok? Não é artigo aí que você encontra de qualquer jeito. E lá, na Cielo, você vai encontrar artigos de todas as áreas, tá? Direito, filosofia, biologia, matemática, medicina, são os artigos mais bem pontuados, tá? Olávia, querida. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu tinha uma dúvida com relação à produção do nosso artigo, né, sobre a obra que nós relatamos. No artigo, é preciso colocar uma síntese da obra ou somente daquela parte que a gente for problematizar? Qual seria a sua orientação? Interessante a tua pergunta e bem prática. Alguns autores dizem que você não deve utilizar um pouco da história da obra, da síntese da obra. Eu discordo por completo, porque você deve fazer uma colocação histórica da obra, situar a obra no tempo e no espaço, porque nem sempre aquele que vai ler o seu artigo, ele conhece a obra, e que, portanto, você tem que ser objetivo nessa colocação. Por exemplo, no primeiro capítulo, você pode colocar contexto histórico da obra tal, um recorte. Você vai fazer um recorte breve. A obra tal. Você faz um pequeno texto apresentando a obra e as possíveis problemáticas. Depois, no segundo capítulo, você aborda as problemáticas que você queira desenvolver. Não há problema algum, tá? Mas há um ranço com essa questão da história, colocar uma espécie de resumo histórico das questões. Eu, em particular, uso muito. E eu tenho ouvido agora, nas últimas lives que eu tenho participado, com professores de renome, todos eles são adeptos disso, principalmente quem é da filosofia, né? Porque tem que colocar essa questão, porque ninguém é obrigado a conhecer aquilo que você está falando, a entender aquilo que você está falando. Então, é de bom tom colocar isso. Mas lembrem-se, não é extenso, que quase é inacabado. Muito pelo contrário, tá bom? Roberta. Oi, professor. A gente também tem que colocar um contexto histórico do autor, a época que ele nasceu, quais as vertentes influenciaram ele? Olha, você pode colocar se quiser. Se não for colocar por completo, assim, dentro do texto, você pode fazer uma nota de rodapé. Tá? E a nota de rodapé é bem-vinda para isso. Tá? Tá ótimo. De nada, querida. Isabela. Olá, tudo bem? Por gentileza, um parecer crítico eu posso fazer durante um artigo e eu posso também colocá-lo aqui numa conclusão ou não? Como que funciona isso? Repete, por favor, que deu uma falhada aqui.
Dá para escutar agora? Agora sim. Então, um parecer crítico eu realizo durante um artigo, durante o meu desenvolvimento do texto, ou eu posso colocar na conclusão? Aonde eu coloco ele? Muito boa pergunta também, Isabela. Olha, você pode colocar durante a sua escrita no corpo do texto, tá? Em forma de questionamento, em forma de condução da ideia para mostrar algumas nuances, mas depois, na conclusão ou nas considerações finais, como eu havia colocado, ali é um momento também muito forte que você vai se colocar ali e vai se apresentar no sentido qual? O que você veio recolhendo ao longo da sua escrita. Aí você faz todo esse parecer. Mas lá no corpo do texto, você pode fazer sim, não há problemas. Mas sempre lembrando que resguardada por autores. Tá? Senão eu já participei de bancas que é muito triste quando o professor faz isso, né? Ele fala assim, Enzo Amorim, muito bom o seu trabalho, eu li ele com muito prazer, você escreve muito bem. No entanto, você, ao longo do trabalho, você veio apresentando algumas posições suas. E aí eu me questiono, né? Quem é você, Enzo Amorim? Quais são as suas titulações? De fato, toda a sua envergadura intelectual para fazer isso, tá? Isso é uma tristeza, gente, tá? Então, você deve fazer isso, mas por isso que eu digo, em ombros de gigantes. Que aí, se alguém bater você diz, não, mas conforme o Bob, conforme o John Rawls, nesse quesito aqui, então é evidente que, então eu estou aqui embasado nesses autores, que me levam, portanto, a crer nesse aqui. No entanto, também há outros que... Então aí você desmancha, você acaba mostrando o que você veio de fato, tá? Isso acontece muito, viu? Não pense, acontece dentro da graduação, dentro do mestrado, dentro do doutorado, do pós-doutorado, dentro da academia, inclusive com doutores e doutores que ficam se degladiando e assim vai. É normal, mas precisa ser trabalhado com cuidado essas questões, tá? Aí vem as referências bibliográficas, que são importantíssimas, tá? As referências são um conjunto dos elementos que permitiram que você identificasse o seu trabalho com os autores. E são os documentos que você utilizou para escrever o artigo. As obras, os artigos que você consultou, como disse a Jéssica. Então, as publicações, elas devem sempre ter sido mencionadas no texto do trabalho e devem obedecer às normas da BNT. Ou seja, eu não posso, no meu trabalho, no corpo do meu trabalho, citar um autor que não esteja na referência bibliográfica. Então, se eu citei no corpo do texto, a referência bibliográfica obrigatoriamente vai ter que constar o autor e a obra. Então, nessa referência bibliográfica, trata-se de uma listagem dos livros, dos artigos, dos documentos que você usou para escrever e desenvolver toda a sua argumentação. E são colocados em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor. Tá? E aqui, essas referências devem ser muito bem levadas a sério. Por quê? Quando você lê o texto, quando você lê o artigo, a tese, a dissertação, o que acontece? E até em livros você encontra isso. O autor, a autora, citou, mas não está na referência. Inclusive, quando você cita, o professor, quando está lendo, você citou, ele vai lá na referência, vê o livro, e às vezes ele consulta o livro. Então, você tem que ter esse zelo, você tem que ter esse cuidado. Tá? Isso mostra a ética da escrita. Isso mostra uma inteligência, um intelecto que é provido de ética, de moral. Tá? Enzo,
Professor, eu estou lendo uma tese agora e nas referências bibliográficas sempre está lá disponível e o link para acessar virtualmente. Em artigos científicos desse post que a gente vai fazer, pode colocar assim também? Pode, porque você consultou online essa obra, esse artigo. Pode sim. E aí é importante colocar a data que você consultou. Sempre colocar a data. Tá? Igual a prova do Enem. Tem uns textos lá, acesso, até a hora. Exatamente. Isso mesmo. Tá? Então, parece complicado escrever um artigo, mas não é. Principalmente quando você coloca-se a caminho. Escrever é preciso, e a escrita se faz escrevendo. Então, você tem que sentar, você vai pegar as ideias, vai começar a desenvolver, e aí, em qualquer momento, eu estou aqui disponível. Tá? Não pense que vocês estão sozinhos, eu estarei aqui disponível para trocar ideias com vocês com referência ao artigo, quando vocês estiverem produzindo, sem problema algum. E é claro que você visa, ao final com o artigo, o quê? Você visa, de fato, contemplar algo belo, maravilhoso, e não um abismo. Então, o artigo deve ser bem construído, para que ele seja bem contemplado. E quando ele é bem contemplado, quando ele é bem escrito, o que vai acontecer? Ele vai para as melhores revistas. Indo para as melhores revistas, é a melhor pontuação para o seu currículo Lattes. E você se torna conhecido nos grandes meios. E você começa, então, a fazer academia. Este é o intuito. Nós aqui ainda, não hoje, mas nós vamos aqui ainda, eu quero passar para vocês um pouquinho. Eu até tenho um documento sobre isso, que eu posso enviar depois no WhatsApp, é melhor. De como fazer as citações, citação direta, citação indireta, notas de rodapé, e aí com isso a gente finaliza essa questão do que é um artigo. E vou mandar uns 2 modelos de artigos, para vocês verem como é que funciona isso aqui, a estrutura disso na prática. E aí, eu, por exemplo, eu sou muito de olhar as coisas. Quando eu olho, eu já entendo e vou. Então, quando eu mandar os modelos de artigos no WhatsApp, para o nosso grupo, aí vocês vão se sentir muito mais seguros e já vão poder indo consultar e escrevendo. Porque no final do ano, gente, eu quero fazer um e-book pelo IDP de todos esses nossos artigos. Isso vai dar visualização para todos vocês, vai dar visualização para o IDP, para o professor e para o nosso grupo. Tá? Essa é a grande ideia, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Professor? Oi. Você vai poder disponibilizar esses slides no grupo do WhatsApp também? Sim, eu vou colocar, para que vocês possam consultar depois, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Diga, Jéssica. Então, é sobre a apresentação, na verdade, não é sobre os artigos, não sei se... Tudo bem. É que a gente tem mais ou menos, assim, 1 hora, né, de encontros, né? Aí as apresentações, elas são nesse tempo ou é melhor fazer menos tempo para dar tempo de discutir, enfim? Jéssica, normalmente a gente tem de 20 a 30 minutos de apresentação, depois a gente abre para o debate, para a reflexão. Mas isso não impede que, se você precisar de mais tempo, você não venha utilizar. Precisando de mais tempo, você pode utilizar. Porque às vezes há obras, né, e dependendo também da pessoa que apresenta, ela tem mais nuances, e você não é impossibilitada disso. Muito pelo contrário, você pode fazer. Não tem problema, tá? Alguém mais? Ninguém? Tudo certo? Isabela está perguntando aqui, deixa eu ver. Já tem algum tema específico que devemos começar a escrever? Na verdade, você vai escrever o seu artigo quando você apresentar o seu livro, que você leu junto com o seu colega. Aí cada um aqui vai apresentar o seu livro que escolheu com o seu colega, e desta apresentação que sairá o artigo. Tá? Desta apresentação que sairá o artigo. Tá? Enzo, quer falar mais alguma coisa? Então diga. Professor, foi até uma pergunta da Olávia. Para fins da nossa produção, há um número limite
De páginas? Muito bem, tá? Inclusive, nesse outro documento que eu vou mandar a vocês, tem a questão da paginação. Onde que eu coloco a numeração da paginação? Eu começo a enumerar a minha página da onde? Tem todos esses detalhes. Depois, o documento que eu enviar, terá isso aí também. Olha, Enzo, o ideal deve ser aqui para nós, para o nosso grupo, de 14, 12 a 20 páginas aí, tá? Para a gente não ser muito prolixo, procurar... Agora, se você achar que deve escrever um pouco mais, pode, mas tem que ser bem amarrado, bem objetivo, tá? Não? Pô, você assustou, Enzo? Nossa! 12, 20 páginas, isso aí a gente faz brincando. Eu apresentei 2 no semestre passado, 2 agora. Então, tu já tem prática. Dá 80 aí. Não. Tá bom? Até 20 páginas aí no máximo para o grupo tá excelente. Para não assustar ninguém e para ninguém desmaiar aí. Tá bom? Gente, aqueles que estão chegando hoje, não tenham medo, vocês vão ver as apresentações dos colegas. Sempre na apresentação, os colegas vão se pronunciar, o professor vai estar presente. Aqui é um local, não de punição, aqui é um local de aprendizado, aqui é um local de provocações, de reflexões. E todos nós estamos no mesmo barco para refletirmos juntos. Tá? E como diz o Aristóteles, a repetição é a mãe da sabedoria. Se nós precisarmos repetir, vamos repetir quantas vezes for possível. Tá? Então, eu vou mandar esses slides para o nosso grupo, WhatsApp. Também vou mandar isso mesmo, o hábito faz o monge, mas nem sempre, viu, Enzo? Há controvérsias. Aí, vou mandar esses slides, vou mandar modelo de artigo também, e depois vou preparar um documento aí de como fazer citação, a questão da numeração de páginas, tamanho de letra, espaçamento entre linhas, tá bom? Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas. Alguém de vocês não está no grupo do WhatsApp? Do grupo? Então, pode deixar aqui no bate-papo, que aí é o responsável pelo grupo, pode ser o Enzo, ele já acrescenta vocês. Não sei quem que fez o grupo, foi a Jéssica? Não. Eu não tenho acesso ao link do grupo. Não? Quem foi que construiu o link? Não fui eu. Ah, fui eu, professor. Oi, então você... Roberta, coloca aí de volta. Ângela. Calma aí. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu até tinha deixado a perguntinha ali no chat, né? O artigo ele vai ser escrito pelo grupo ou a possibilidade de escrever individualmente? Eu queria compreender qual vai ser a dinâmica da escrita. Uhum. Como eu falei ali, Ângela, você vai apresentar o seu livro com um colega. Nós já temos, inclusive, ali uma lista das datas até o final do ano e as obras que nós leremos. Essas pessoas que apresentaram a obra, elas vão escrever o artigo, ok? Junto com o seu colega, para que depois, então, a gente possa publicar. Se, porventura, a Ângela ou alguém aqui, eu vi a obra, gostei da apresentação, eu queria escrever algo sobre. Pode também, mas daí eu quero olhar o artigo também com calma, etc. Tá bom? Sim, professor, obrigada. Tá? De nada. A Gabriela está dizendo ali, pode mandar a lista ou tem um lugar que eu posso visualizar? A lista está no grupo do WhatsApp. Você entrando no grupo, a gente vai colocar novamente a lista ali, tá? Alisson não, o João da Silva levantou a mão. Boa tarde a todos. Professor, eu não entrei na listagem de apresentações, ou seja, eu não estou em parceria com ninguém. Numa hipótese, digamos que eu queira ler uma obra e construir o meu próprio artigo, eu posso? Olha, pode, e aí talvez depois você apresentaria para nós aí. Ok. Tá? Penso que dê tempo para, no final do ano, aí, a gente ter um dia ainda que possa, talvez,
surgir espaço para essa questão, tá? Então, meus queridos, muito obrigado a Roberta, que se disponibilizou aí a montar o grupo. Vou logo já postar as coisas, ok? Para que a gente possa já colocar em uso tudo isso. João, você levantou a mão novamente ou não? Não. Eu vou baixar. Tá, ok. Então, gente, mais alguma pergunta? Não? Então, meu muito obrigado a vocês e nos vemos aqui no WhatsApp, dentro em breve, que eu vou mandar as coisas para vocês, e vamos conversando. Não tenho medo de perguntar, não tenho medo de entrar em contato comigo, e esse grupo não é do professor, esse grupo é de todos nós, tá bom? Muito obrigado, uma excelente semana, e um detalhe muito importante, queiram-me bem porque não custa nada, assim como eu quero bem vocês, tá? Tchau, valeu, obrigado. Professor, boa semana. Igualmente.